Eu tenho certeza que o seu sonho é ter dinheiro pingando na conta todo mês, deitado no sofá, sem ter o que fazer. É possível isso acontecer, mas vai levar tempo. Nesse vídeo você vai aprender a usar 4 tipos de investimentos que podem gerar lucro mensal todos os meses. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas um vídeo educacional para te ensinar que existem alguns investimentos que podem colocar dinheiro no seu bolso todos os meses e complementar com a sua renda do seu trabalho. Eu sou o Vitor e eu quero te ajudar a tomar decisões financeiras de maneira mais inteligente, investindo com bom senso. A primeira opção é o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Antes de falar sobre o que é o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, eu preciso te falar o que é o Tesouro Direto, caso você não saiba. O Tesouro Direto é o programa que foi criado pelo governo em 2002 e que possibilita você investir na dívida pública, ou seja, você pode se tornar um credor do governo. Você investe um valor nos produtos que o governo determina ali na plataforma dele, você recebe uma rentabilidade em troca e esse recurso que você investiu é para financiar as atividades do governo. Bem simples. É muito importante você saber que qualquer um pode comprar esses títulos no Tesouro Direto, seja com um valor baixo ou seja com um valor muito alto. É super acessível. E para te mostrar, eu vou compartilhar uma tela aqui da plataforma do Tesouro Direto com alguns produtos financeiros, mas eu vou focar aqui no Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2035, para você poder entender como é que é a dinâmica e como que isso pode gerar lucro para você. Entrei aqui no site do Tesouro Direto, que você pode entrar também usando este link, e eu vou aqui em títulos. Depois de títulos, eu vou aqui em preços e taxas, para que você possa ver todos os títulos que são negociados aqui oferecidos pelo governo nessa plataforma do Tesouro Direto. Aqui a gente tem produtos pré-fixados, produtos muito bons, no caso aqui o Tesouro Selic para a reserva de emergência. Então se você está pensando, não é o foco desse vídeo agora, mas eu quis colocar um parênteses para você poder entender isso aqui. Se você está pensando em formar a reserva de emergência, investir nesses dois produtos, ou no Tesouro Selic 2027 ou no Tesouro Selic 2029, é uma excelente opção. Vamos aqui para a opção que eu comentei com você, que é do Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Esta daqui. Seja para 2035, 2040 ou 2055. O que vai mudar aqui, obviamente, é o prazo. O que é o legal desse investimento? Ele te entrega um retorno de inflação, que é o nosso IPCA, nossa inflação medida pelo IBGE, mais uma taxa acima dela. Então, quando você investe nesses ativos, o que você busca é reajustar o seu dinheiro e não perder para a inflação. Então, sempre que você for investir nesse tipo de produto financeiro, o seu dinheiro vai ser corrigido pela inflação e você vai ganhar mais um retorno acima dela. Para a gente montar uma carteira de investimento inteligente, a gente tem que ter dentro dela uma estratégia de inflação. E esse tipo de estratégia é muito interessante para a gente compor com outras estratégias, como por exemplo ações, como por exemplo fundos imobiliários, outros tipos de renda fixa. Então o primeiro ponto que você precisa saber é, gera um retorno de inflação mais uma taxa. O segundo ponto é que esse título ele entrega juros semestrais. Se eu for comparar, por exemplo, esse Tesouro IPCA 2035 com este Tesouro IPCA aqui, a diferença é que neste primeiro aqui, você tem o seu retorno somente no vencimento, se você levar até o vencimento. Então você colocou R$10, esse dinheiro vai sendo reajustado pela inflação mais uma taxinha todos os meses, e lá na frente, quando você for resgatar, você resgata o valor total. Já este título aqui, Tesouro IPCA+, 2035, com juros semestrais, ele faz também essa mesma dinâmica, porém a cada 6 meses ele te entrega um pouco de juros. Geralmente são os meses de fevereiro e agosto, se não me engano, no caso aqui para o Tesouro IPCA 2035. Então ele vai te entregando ali, até 2035, a cada 6 meses, um pouquinho do rendimento. Isso é legal porque, se você está na fase que você precisa de uma renda para poder pagar suas contas, para poder complementar, enfim, o que você já ganha, a cada 6 meses você pode ter um provisionamento, uma previsão de recebimento e utilizar esse produto como uma estratégia. Então, esse produto não gera rendimento mensal, porém, os rendimentos que ele pode gerar, semestralmente falando, são rendimentos que são de renda fixa e que são reajustados pela inflação. Então, é uma espécie de rendimento mais conservador, vamos dizer assim, que você pode ter caso você queira gerar esses rendimentos aí ao longo dos próximos meses. Se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal, já deixa o like, é muito importante para a gente entender que esse conteúdo realmente é relevante para você e que está agregando na sua vida. O segundo tipo de investimento são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são investimentos atrelados ao mercado imobiliário que qualquer investidor, usando o mercado financeiro, ou seja, na bolsa, pode comprar cotas desses fundos. Como assim? Há muito tempo atrás, se a gente quisesse ter um investimento imobiliário, um empreendimento imobiliário, a gente precisava empatar um capital muito alto, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 2 milhões, 10 milhões. Muita gente não tem essa condição de fazer isso. Por isso que os fundos imobiliários podem ser uma estratégia interessante, porque, primeiro ponto, eles são acessíveis. Com R$100, R$200, dependendo do caso, até R$10, você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário que investe em vários imóveis
e tem uma gestão profissional. E quando a gente está falando de investimentos imobiliários, a gente fala de galpões logísticos, que aí abordam empresas como a Amazon, como Mercado Livre, então é muito interessante. A gente está falando de lajes corporativas, que são aqueles escritórios enormes na Faria Lima, lá em São Paulo, que sediam várias empresas. A gente está falando aí de hospitais, a gente está falando aí de universidades, a gente está falando de shopping centers. Então, se você quer ser sócio de um shopping center aportando um valor muito baixo, você pode. Enfim, uma gama de tipos de imóveis que você pode ser sócio aí aportando um valor muito baixo. Eu gosto dessa opção porque te traz diversificação. Quando você compra um tipo de fundo imobiliário, por exemplo, de shopping centers, ele tem na carteira dele mais de 2, 3, 4, 5, 10 shopping centers. Então é uma diversificação muito interessante. Segundo ponto, acessibilidade. Terceiro ponto que eu gosto, gestão muito profissional. Geralmente esses fundos são geridos por grandes cabeças do mercado que entendem sobre o mercado imobiliário muito mais do que você e podem pegar esse dinheiro que você está ganhando aí do seu trabalho e alocar de uma maneira muito mais inteligente. E sabe o que é o mais legal de tudo? Por que eu coloquei ele aqui como uma espécie de investimento para te gerar lucro mensal nesse caso? Porque os rendimentos dos aluguéis que esses fundos imobiliários recebem são isentos de imposto de renda. Então, se você precisa de uma renda que seja isenta de imposto, e quando a gente compara, por exemplo, com um aluguel de um imóvel que é só seu, uma casa ou um ponto comercial, muitas vezes esse aluguel não chega a 0,5% ao mês isento de imposto. Por quê? Porque tem custos aí com imobiliária, tem custos com IPTU, tem custo com imposto de renda, tem uma série de custos aí ocultos e, além disso, obviamente também, né, custos com manutenção e reforma que muitas vezes você tem que arcar. Então, geralmente esse valor pode não chegar a 0,5% ao mês. Tem fundo imobiliário que pode te entregar 0,8% ao mês isento de imposto, com seu dinheiro aplicado, você dormindo tranquilo e feliz. E para te mostrar alguns exemplos, eu vou compartilhar minha tela de novo com um site aqui que pode ser muito interessante para você começar a estudar alguns fundos imobiliários e entender como é que funciona a dinâmica desse processo. Bom, eu entrei aqui no site que se chama Funds Explorer, você pode utilizar este mesmo endereço aqui para você pesquisar, é um site público bem simples. E aí eu vou entrar aqui nesta lupa para poder pesquisar um fundo imobiliário qualquer. Também não é uma recomendação de investimentos, é apenas um exemplo para você poder estudar aqui junto comigo. Vou pegar o HGLG11, que é um dos maiores fundos imobiliários aí que são negociados na Bolsa Brasileira. Ele é um fundo que investe em galpões logísticos. Basicamente é um fundo que nos últimos 12 meses entregou 8% de dividendos, 8,49%, isento de imposto. Para você ter uma ideia, 0,5% ao mês isento de imposto vai dar em torno aí de 6,17%. Então ele entregou mais do que 0,5% ao mês isento de imposto de renda. Aqui a gente tem o último rendimento que esse fundo entregou, que foi de R$ 1,10 por cota. Então se você comprou uma cota desse fundo, você recebeu R$ 1,10. Se você comprou 10 cotas desse fundo, você recebeu R$ 11. Então, quanto mais cotas você comprar, mais rendimentos mensais, de acordo com esse último rendimento, não quer dizer que vai ser mantido esse valor, você pode receber. Como eu falei, o que rendeu o último dividendo? 0,67% ao mês, isento de imposto, mais do que a poupança. Aqui a gente tem uma simulação da aplicação em 12 meses e o montante final no ano. R$ 54.000 com R$ 4.200 de rendimentos isentos. Pensa comigo se você tiver um imóvel que vale R$ 50.000, uma kitnet, eu imagino. Essa kitnet será que te entrega aí R$ 4.000 ao ano, líquidos de imposto? Pode ser que sim, pode ser que não. Então é muito importante você fazer essas comparações, não para trazer sempre o melhor investimento. Imóveis físicos são interessantes sim, porém é muito melhor que você combine esses imóveis físicos, dependendo do caso, com fundos imobiliários. Ou, se você tem imóveis físicos e esses imóveis talvez não estão valendo tanto a pena financeiramente mais como valiam, pode ser interessante você fazer essa troca aos poucos para ter outros tipos de investimentos e também ter fundos imobiliários. Então não é uma ciência exata. O foco aqui justamente é entender que essa classe de fundos imobiliários pode complementar o seu tipo de renda mensal. O terceiro investimento são as ações que pagam dividendos. Você provavelmente conhece ações e o mercado de renda variável e sabe que as ações pagam dividendos. Mas se você também que está vendo o vídeo não conhece, eu vou te explicar aqui agora. As ações são a fração de uma empresa. Uma empresa, quando ela abre o seu capital na bolsa, ela permite com que qualquer investidor seja sócio dela, comprando uma cota, comprando uma ação, no valor que está sendo negociado ali naquele momento. Se tornou comum que as empresas distribuam uma parte do lucro delas em formato de dividendos. Os dividendos também são isentos de imposto de renda, assim como os rendimentos dos fundos imobiliários. Então, quando a empresa está lá produzindo, está lá vendendo, e num determinado fechamento do trimestre, do semestre ou do ano, ela gera ali um retorno, ela vai distribuir isso para os acionistas em formato de dividendos. Geralmente, esse valor é de 25% do lucro líquido, porém, não é uma regra. Pode ter empresas que vão distribuir mais, como pode ter empresas que vão distribuir menos. Muitas vezes, as empresas que distribuem mais são empresas
empresas já muito sólidas do nosso mercado e essas empresas não enxergam o potencial talvez de usar uma parte desse lucro para poder crescer. Exemplo, vamos pegar uma empresa aí tipo a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que distribui muitos dividendos. Por quê? Porque ela já é uma empresa muito consolidada na sua área, ela pode enxergar que ali comprar um outro campo de petróleo não faça tanto sentido financeiramente, ela prefere entregar esse retorno aí, esse dividendo aí de uma maneira muito maior para os seus acionistas. Por outro lado, quando a gente vê uma empresa menor da bolsa, que a gente chama de small cap, essa empresa está crescendo. Então essa empresa ela prefere distribuir um número menor de dividendos, um número menor de dinheiro, né, vamos dizer assim, para você, e grande parte desse recurso ela prefere reinvestir nas suas atividades, ou comprando outras empresas, ou criando novos produtos. Para quê? Para fazer com que você ganhe mais na valorização dessa ação e menos nesse momento no dividendo. Enquanto a Petrobras, talvez a sua valorização na ação, ou seja, comprei por 10, vendi por 15, seja menor do que os dividendos que você vai receber. É importante você saber que as ações elas não entregam dividendos todos os meses. Existem ações que podem não fazer isso. Então, quando você for montar uma estratégia pensando em lucro mensal, o que é importante para você entender é: os fundos imobiliários entregam rendimentos todos os meses, o Tesouro IPCA+ com juros semestrais entrega rendimentos semestrais e as ações entregam rendimentos ali, os dividendos, de maneira muito flexível. Pode ser que seja de 2 em 2 meses, pode ser que seja de 3 em 3, 6 em 6, ano em ano. É importante você entender quais ações você vai montar na sua carteira e ver qual que é a periodicidade de dividendos que elas pagam para que você possa ter um fluxo ali recorrente de pagamento de dividendos junto com os outros produtos, as outras estratégias. O quarto investimento é um investimento que eu acho que você não conhece e eu gostaria que você prestasse atenção, porque pode te ajudar a trazer rendimentos muito legais todos os meses, também sem imposto de renda e com outro diferencial que eu vou te contar agora. Você já ouviu falar de fundos de investimento em infraestrutura? Comenta aí nos comentários antes de eu falar o que é, para eu saber se você já ouviu falar ou não. Fundos de investimento em infraestrutura são fundos que são negociados em bolsa, então você também compra a cota desses fundos em bolsa e você está diretamente ligado ao cenário de infraestrutura do nosso país. O que é o cenário de infraestrutura? Cenário de energia elétrica, construção de rodovias, saneamento básico e outros projetos de infraestrutura. Esses projetos geralmente possuem isenção de imposto de renda pelo governo. Então, quando você investe, por exemplo, num projeto de infraestrutura na construção de uma rodovia, esse projeto provavelmente ele tem isenção de imposto de renda. Então, é uma excelente oportunidade para você economizar recursos ali, deixando o menos possível para o governo e trazendo lucro nesses projetos que são muito importantes para o nosso país crescer. Por que eu gosto? Quando você compra um fundo de investimento de infraestrutura, você tem diversificação. Então, dentro desses fundos, existem 90, 100 ativos diferentes que investem em 100 projetos de infraestrutura diferente. Você tem uma gestão profissional e você tem também dividendos, rendimentos mensais isentos de imposto de renda. Agora, olha só um ponto que eu não falei há alguns segundos atrás e que eu quero falar com você agora, que é o barato desse tipo de investimento. Além de entregar dividendos mensais, esses produtos, caso você venda eles com lucro, você também não paga imposto. Os fundos imobiliários, se você vender a cota com lucro, ou seja, eu comprei uma cota por 10, vendi por 12, eu vou pagar ali um imposto de 20% em cima desses R$2 de lucro. Os dividendos dos fundos imobiliários são isentos. Agora, a venda, o ganho de capital não é isento. Já os fundos de investimento em infraestrutura são fundos listados em bolsa e o ganho de capital também é isento de imposto. Então, uma excelente oportunidade, mais uma vez, para você economizar no imposto, deixar o mínimo para o governo possível, investindo em projetos de infraestrutura. Super legal. E eles entregam rendimentos também todos os meses. Então, dentro desses 4 tipos de investimentos aqui, você pode utilizar os fundos de infraestrutura junto com os fundos imobiliários para gerar rendimentos recorrentes e usar as ações que pagam dividendos para gerar dividendos ali de tempos em tempos, junto com uma renda fixa, que no caso é o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que reajusta o seu capital pela inflação e é um investimento mais conservador. Olha só que carteira sensacional que você poderia montar com essas 4 opções. Deixa eu te mostrar rapidinho um exemplo de um fundo de investimento em infraestrutura para você poder entender. Entrei aqui novamente no site da Funds Explorer e cliquei aqui num produto que chama IFRA11, é um fundo de investimento em infraestrutura. Ele entregou 12% de rendimentos nos últimos 12 meses isentos de imposto de renda, R$1,11. Quando eu olho esse resultado aqui, por cota, nos últimos 12 meses ele entregou R$13,08. Então, se você tinha uma cota, você ganhou R$13. Se você tinha 10 cotas, você ganhou R$130 de rendimentos em um ano. Pensa se você tiver 10 mil cotas, quanto que você não receberia fazendo essa conta aí de rendimentos a cada 12 meses, nesse caso aqui, nesse histórico desse produto. Esses 4 investimentos, se combinados, podem turbinar os seus ganhos mensais e também diversificar sua carteira de maneira inteligente. Eu te falei aqui 4 exemplos que têm um risco, vamos dizer, baixo, no caso do Tesouro Direto, se você leva até o vencimento, um risco moderado, vamos dizer assim, ou baixo, dependendo do fundo imobiliário que você compra, um risco um pouquinho mais alto, sim, das ações de dividendos, e um risco também moderado,
baixo, dependendo do fundo de investimento em infraestrutura que você compra. Você pode combinar esses 4 ativos de acordo com o risco de cada um deles, ou deixando mais agressiva a carteira, ou deixando mais moderada, ou deixando mais conservadora. A ideia é justamente você usar esses 4 tipos de investimentos para gerar esses rendimentos a seu favor. E se você que está vendo esse vídeo até aqui tem uma dificuldade de saber onde você compra esse tipo de investimento, qual corretora que você usa, qual que é a melhor corretora, dependendo, talvez essa pode ser uma dúvida que você tenha, eu gravei um vídeo te falando sobre a XP Investimentos e por que eu gosto dela e considero uma das principais corretoras hoje para você poder fazer os seus investimentos, não só pelo aplicativo, como também pela oferta de produtos que ela possui. Assiste esse vídeo e depois me conta se ele faz sentido para você. Se esse vídeo fez sentido também para você, se inscreve no canal, deixa o like. Esse vídeo é muito importante para entender, né, o seu like, a sua inscrição, para entender que a gente está sendo relevante na sua vida financeira, que a gente está agregando e fazer com que você sempre tome essas decisões de maneira inteligente e com bom senso.